Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Elvin Wagner e vamos aqui fazer a resolução de algumas questões de física relacionadas à eletrodinâmica, a nossa atividade que foi passada para você. Nosso intuito aqui é um intuito pedagógico. Nós vamos desenvolver aqui, vamos resolver algumas questões e depois será dado um tempo necessário, para você desenvolver seu trabalho, que você consiga resolver as demais questões. Em um outro momento, a gente vai fazer um outro vídeo resolvendo as outras questões que sobraram. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente vai resolver algumas questões para que você consiga fazer as outras numa boa. Primeira questão sobre a eletrodinâmica, corrente elétrica. A primeira questão da apostila fala assim para você. Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3,2 amperes durante 5 minutos. O valor da carga elétrica elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Lembrando para você que este aí é a menor quantidade de carga que nós temos apresentado na natureza. Quem possui essas cargas? Os prótons e os elétrons. Tá? Apesar de suas características, as partículas possuem características diferentes, uma ser um pouquinho maior que a outra e outra ser mais pesado também, o elétron é menor e mais leve. O próton ele é maior e mais pesado. Apesar dessas características diferenciadas, ambas as partículas possuem a mesma quantidade de carga elétrica, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá. A questão fala assim, determine. Então, vamos lá ver o que ela pede para determinar. Ela pede, na letra A, a quantidade de carga elétrica que passa por uma secção reta do fio condutor. E na letra B, o número de elétrons que atravessam a mesma nessa secção transversal. Ok, vamos lá. O que ele forneceu para nós inicialmente? Vamos anotar aqui. O que ele deu? Ele deu a intensidade de corrente elétrica, 3,2 amperes. Ele forneceu também que o tempo que esse sistema ficou funcionando, 5 minutos. 5 minutos é o tempo que a corrente elétrica ficou passando pela fiação. O que mais ele deu? Ele deu a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E vamos lá, com esses valores, verificar o que dá para nós fazermos inicialmente. Gente, lembrando, intensidade de corrente elétrica é representada pela letra I. Letra I minúscula, tá? A fórmula que nós vamos usar pode ser esta aqui, pode ser esta outra aqui, ou pode ser essa. Vamos com calma, tá? Cada questão, ela fornece os dados necessários para que você consiga aplicar a fórmula correta, utilizar a fórmula correta. Essa primeira equação aqui, em cima, ela fala para você o seguinte: intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade de carga, representada pela letra Q maiúscula, dividido, tá, pelo intervalo de tempo que o sistema ficou funcionando. Quantidade de carga elétrica, representada pela letra Q, fórmula aqui de baixo. Tá? Valores. Eu tenho a letra Q, que é a quantidade de carga elétrica, é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga elétrica elementar de um próton ou de um elétron. Tá? Equação número 3. Eu posso utilizar esta equação aqui também, desse outro lado aqui, presta atenção. Eu tenho intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I minúscula, é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a letra E, que é a carga elétrica elementar, tudo isso dividido pelo ΔT, que é o nosso tempo que o sistema ficou funcionando. Tranquilos? Então, vamos embora. Na letra A, o que está pedindo na letra A? A quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é representada pela letra Q maiúscula. Tá bom? Qual foi os dados que ele deu para nós, para que a gente possa fazer isso de forma correta? Ele deu a intensidade de corrente elétrica, tá? Ele forneceu também o tempo, que foi de 5 minutos, e com esses dois valores nós já podemos calcular a letra A. Então, vamos lá. Resolver a letra A. Na letra A, ele pede que você calcule a quantidade de carga.
representada pela letra Q. Gente, vamos lá. Essa letra Q representa para nós a quantidade de carga. Essa carga aqui é a carga elétrica, tá? Como é que é a fórmula? Intensidade de corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Uma pequena observação aqui. Uma pequena observação. Ele disse que o tempo empregado nesta questão foi de 5 minutos. Só que tem um detalhe. 1 minuto, nós aprendemos, ou vamos relembrar aqui, que 1 minuto tem 60 segundos. O elétron, passando por dentro da fiação, ele é muito rápido, ele tem uma velocidade rápida, tá bom? Então, o tempo mais adequado para ele é o segundo. E no sistema internacional, o tempo adotado também é o segundo. Então, vamos transformar o minuto para segundo da seguinte maneira. Eu tenho tempo de 5 minutos. Mais 5 minutos, tá? Sendo transformado para segundo, a gente vai fazer o seguinte. Aonde apareceu o mi de minuto, tá aqui, ó, mi de minuto, nós vamos fazer a substituição por 60. Então, era 5 minutos, e aqui vamos colocar o 60. Então, ficaria 5 vezes 60, para acharmos o valor do minuto em segundo. Vamos lá colocar nossa multiplicação. Eu tenho 60 multiplicado por 5. 5 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. Resposta 300. Então, vamos lá. Aqui deu 300 segundos de tempo, que é o tempo mais adequado para trabalharmos aqui. 1 minuto é um tempo muito longo, o elétron é muito rápido, então o segundo fica mais adequado para ele. E outra, no sistema internacional, o tempo padrão aqui na corrente elétrica é o segundo. Por isso nós fizemos essa conversão, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a fórmula de novo e vamos fazer a substituição dela. Por quê? Porque estávamos primeiro ajeitando o tempo para poder trabalhar. Quanto vale a corrente elétrica? Corrente elétrica, nós vimos aqui desse lado aqui, ó, corrente elétrica, ela vale 3,2. Então, vamos colocar para lá. 3,2 é igual quantidade de carga. A quantidade de carga nós estamos procurando. Vamos deixar aqui. É isso que estamos procurando. Dividido pelo tempo. Quanto vale o tempo? Nós encontramos aqui. 5 minutos sendo transformado para segundo, multiplica por 60 e deu 300. Então, vamos colocar o 300 aqui. Tudo bem até aí? Eu estou procurando, presta atenção, eu estou procurando a quantidade de carga. Significa dizer que todos os números que aparecerem desse lado aqui, ó, todos os números que aparecerem desse lado aqui devem passar para o outro lado. Deste lado aqui, tá? Deste lado aqui, quantos números eu tenho? Eu tenho apenas um, que é o 300. Então, eu vou pegar esse 300 e passar lá para o outro lado. Tudo bem? Então, vamos embora. Deixa eu apagar isso aqui para você não ficar confuso. Eu vou pegar esse 300 e passar lá para o outro lado, multiplicando. O 300 está dividindo e ele vai para o outro lado da equação fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação, ou da divisão, é a multiplicação. Então, vamos embora. Aqui embaixo vai ficar 3,2 vezes 300 é igual à letra Q. Posso dizer que a letra Q vai ser igual a... Vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho 3,2 vezes 300. Gente, vamos fazer de conta que não tem o zero. Vamos fazer de conta que não tem a vírgula. Vamos multiplicar apenas os números, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá 6.
3 vezes 3 dá 9. Agora vamos lembrar do zero. Eu estava apenas fazendo de conta que ele não existe, tá? Mas vamos lá. Quantos zeros eu tenho aqui? Tenho 2. Vou colocar eles de volta na resposta. 9.600. Agora vamos lembrar da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas um número depois da vírgula. Aqui no número de baixo, no 9.600, eu tenho que colocar de volta a vírgula. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu tenho que colocar a vírgula que fique apenas um número depois dela. Tá? Aqui em cima, presta atenção, que é apenas um número depois da vírgula. Na minha resposta, também eu tenho que ter apenas um número depois da vírgula. Se eu coloco a vírgula aqui perto do 9, quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 6, eu tenho 0 e eu tenho 0. Eu tenho 3 números depois da vírgula. Está errado. É apenas um, tá bom, gente? Então, coloque a vírgula no lugar certo para ficar tudo legal. Outro detalhe, presta atenção, outro detalhe. A resposta aqui deu 960,0. Essa história de 960,0 não existe. Isso aqui é apenas 960. Zero depois da vírgula, se estiver sozinho, se estiver só zero mesmo, não tem valor. Você não precisa colocar. Então, para não entrar em confusão, coloque apenas 660, sem esse negócio de vírgula zero, tá bom? Vamos lá, vamos colocar a resposta aqui. Resposta, quantidade de carga, 960 coulomb. Essa aqui é a nossa resposta. Agora vamos fazer a letra B. O que ele quer na letra B? Vamos lá. Na letra B, o que o autor estava pedindo? Vamos olhar aqui. Ele disse aqui na letra B, presta atenção que a letra B está aqui embaixo, o número de elétrons que atravessa a mesma secção. Então, vamos. Ele quer saber o número de elétrons. O número de elétrons é representado pela letra N minúscula aqui para nós. Número de elétrons. Tá bom? Vamos colocar a seguinte fórmula para resolver isso. Eu tenho quantidade de carga é igual a N vezes E. É a fórmula mais simples. Quando pudermos usar a fórmula mais simples, vamos usar a mais simples. Eu poderia usar outra? Sim, eu poderia. Mas aí ia ficar mais difícil, ia ficar mais complexo. Vamos usar a mais simples. Exemplo, eu poderia usar essa aqui, ó. Eu poderia usar essa aqui. I é igual a N vezes E dividido pelo tempo. Mas vai ficar muitos valores para serem calculados. Vai ficar mais difícil. Mas dá para fazer numa boa. Então, vamos usar a mais fácil. Q é igual a N vezes E. A letra E, eu tenho o valor dele. E a letra Q, eu acabei de calcular na letra A. Tá bom? Então, vamos embora. A letra Q, nós calculamos na letra A. Vale 960. Igual a N vezes. A letra E, nós temos aqui no início da questão. Aqui, ó. A letra E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Gente, presta atenção. Eu estou procurando aqui a letra N. É o N que eu estou procurando. Significa dizer que todos os números que estiverem desse lado aqui da minha igualdade devem passar para o outro lado da igualdade. Tá bom? Então, vamos começar. Vamos passar para cá o 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é o único número que está desse lado. Então, a gente vai passar lá para o outro lado com a operação inversa. O que ele está fazendo aqui? 1,6 vezes 10 a menos 19, o que ele está fazendo? Ele está multiplicando e vai passar lá para o outro lado, dividindo. Vamos embora. Passar a linha aqui e vamos dar continuidade. Ficaria 960 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, igual a N. Presta atenção, tá? A gente vai fazer o seguinte.
Toda vez que aparecer 10 elevado a menos 18, menos 19, menos 5, menos 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 10, toda vez que aparecer o 10 aqui embaixo, no denominador, nessa parte da divisão, a gente não vai deixar ele aqui embaixo, ele vai subir. E quando esse 10 subir, vai mudar o sinal, do expoente. Toda vez que ele subir, vai mudar o sinal do expoente. Presta atenção, tá? Eu sei que às vezes parece complicado, mas a gente vai fazendo com calma, vai dando tudo certo, tá? Tem que ter paciência, tá? Isso são pequenas regras, né, que às vezes a gente esquece, mas a gente já aprendeu isso na sala de aula, só que a gente esquece, tá bom? Então, toda vez que aparecer um 10 aqui embaixo, tá? 10 elevado a alguma coisa, não é o 10 normal, não. O 10 normal fica embaixo, mas o 10 elevado a alguma coisa. A menos 2, a 2, a 3, a 4, ele vai subir para fazer parte da resposta lá em cima. Então, vamos lá. Ficaria 960 vezes 10 elevado a positivo. Presta atenção que o expoente era menos 19. Agora que ele subiu, passa a ser positivo 19. Dividido por 1,6 igual à letra N. Nós não podemos fazer divisão com números que tem vírgula. Multiplicação tudo bem, soma tudo bem, mas a divisão não pode. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui embaixo apareceu um número que tem vírgula. A gente não faz divisão com número que tem vírgula, tá bom? O que a gente faz? Nós vamos ajeitar primeiro a equação para depois fazer a multiplicação. O que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, quantos números eu tenho depois da vírgula? Depois da vírgula, eu tenho apenas um número, que é o 6. O que eu vou fazer? Vou fazer esse pequeno truque matemático. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, com a finalidade, com o objetivo de remover a vírgula e continuarmos a nossa equação. Vamos lá. Então, ficaria desse jeito aqui, tá? Ficaria 960 vezes 10 elevado a positivo 19, tá? Ajeitar tudo aqui desse lado para a gente fazer com calma, tá? 1,6. E eu disse para você que a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 10. Não pode ser só embaixo, não pode ser só em cima. Toda vez que eu for fazer esse truque, tem que ser em cima e embaixo. Qual o objetivo disso? O objetivo é remover a vírgula. Vamos lá. Então, vamos fazer a multiplicação aqui, tá? Eu tenho 960 vezes 10. Esquece do zero. Bora fazer só a multiplicação com o número. 1 vezes 96 é o próprio 96. Eu tenho um zero aqui em cima e eu tenho um zero aqui embaixo. Vou colocar 2 zeros na resposta, tudo bem? Então, a resposta fica 9.600. Agora, a gente vai fazer a outra multiplicação. É 1,6 vezes 10. Mesma coisa, tá? Esquece aqui desse zero e esquece da vírgula. 1 vezes 16 dá o próprio 16. Agora, vamos lembrar aqui do zero. A gente só estava fazendo de conta. Quantos zeros tem aqui? Só tem 1. Então, eu vou colocar só um zero aqui na resposta, tá bom? Vou baixar o zero aqui na resposta. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar uma vírgula bem aqui, tá bom? Não existe essa história de 16,0. Isso aqui é 16, não é 16,0, é 16. Então, vamos lá. Então, ficaria assim a nossa resposta. Fica aqui em cima, 9.600 vezes 10 elevado a positivo 19. Tudo isso dividido por 16, igual à letra N. Agora, vamos fazer a divisão de 9.600 por 16. Vamos lá. Essa questão trabalhosa, né? Mas tem que fazer com calma, tá bom? Não é para ficar com preguiça, não. Então, ficaria assim. Eu tenho
9.600 dividido por 16. 9 não pode ser dividido por 16, porque o 9 é muito menor. Então, eu vou pegar aqui 96, tá? 96 dividido por 16. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 16 para dar próximo do 96? Vamos lá, começando aqui por 5. 5 vezes 6 dá 30, fica 0, sobe 3. 1 vezes 5, 5. Com 3, 8. Ficou bem próximo, né? 80 é bem próximo de 96. Mas bora ver se tem outro melhor. Vamos fazer por 6, tá? 6 vezes 6. 6 vezes 6. 12. Oh, perdão. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. 36 fica o 6 e sobe 3. 1 vezes 6, 6. Com 3, 9. Ó, 6 é melhor. Por 6 dá 96. Então, eu vou colocar aqui por 6. 6 vezes 16 dá o próprio 96. 96 menos 96 não sobra nada. Ó, não tem nada, ó, acabou. Mas, professor, sobraram 2 zeros aqui. E a gente vai passar esse 2 zeros para cá. Ó. Pronto. Essa aqui é a resposta. 600. Então, vamos colocar aqui. Então, ficaria N igual, tá? 9.600 dividido por 16 dá 600 vezes 10 elevado a positivo 19 elétrons. Essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Ok. Agora vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá, leitura da questão. Por uma secção transversal de um fio condutor, atravessam da esquerda para a direita 300 vezes 10 elevado a 16 elétrons por minuto. Presta atenção, o tempo é assim, ó. A cada minuto atravessam pelo fio, tá? Da esquerda para a direita dessa fiação 300 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então, quanto equivale nosso tempo? 1 minuto. Sendo o módulo da carga de 1 elétron E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, é a carga elétrica de um elétron e de um próton, determine a intensidade da corrente elétrica e o sentido da mesma. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos logo colocar aqui o sentido da corrente elétrica. Aqui temos a fiação, presta atenção. Olha bem aqui, ó, temos o fio, o desenho do fio. E ele disse que da esquerda para a direita os elétrons estão se movimentando. Nós aprendemos em algumas questões, e lá no nosso conteúdo lá de física, que quando nós temos os elétrons, está aqui os elétrons passando por dentro da fiação. Por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, está aqui os elétrons passando na fiação. Nós aprendemos que o sentido da corrente elétrica é contrário ao movimento do elétron, tá? Exemplo, aqui nesse fio aqui vermelho que eu desenhei aqui para você, os elétrons eles estão indo para a esquerda, tá? Eles estão saindo da direita e indo para a esquerda. Esse é o sentido do movimento dos elétrons. Mas, se o autor perguntar para você, tá? Qual é o sentido da corrente elétrica nessa figura, você vai dizer que é para a direita. A corrente elétrica neste desenho é para a direita. Por quê? Porque o sentido da corrente elétrica é o contrário ao movimento do elétron. Se o elétron vai para a esquerda, então o sentido da corrente elétrica é para a direita. Agora vamos voltar para esse outro desenho aqui embaixo. Ó. Presta atenção para esse fio aqui embaixo. Os elétrons eles estão saindo da esquerda e indo para a direita. Se fosse perguntado, né, que foi perguntado para você qual é o sentido da corrente elétrica, você vai dizer que é contrário ao movimento dos elétrons. Ou seja, o sentido neste desenho aqui da nossa corrente elétrica é para a esquerda.
Se os elétrons estão se movimentando para a direita, então o sentido da corrente elétrica é o oposto, para a esquerda. Tá bom? Então, já está respondido. Tá? O autor perguntou qual é o valor da corrente elétrica e qual é o sentido dela. O sentido dela é para a esquerda. Tá bom? Então, vamos continuar o cálculo aqui. Ele quer saber qual é o valor da intensidade de corrente elétrica. Qual é o valor da letra I? Vamos pegar as nossas equações. Nas nossas equações, nós temos essa primeira aqui. Tá? Ele diz intensidade de corrente elétrica, tá? É a quantidade de carga, representada pela letra Q maiúscula, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Nesta outra equação aqui, nós temos a intensidade de corrente elétrica igual. Nós temos aqui em cima o número de elétrons. Nós temos aqui também a carga elétrica de um elétron, E, dividido pelo tempo. Nós temos aqui na nossa equação, presta atenção, ó, nós temos o tempo de 1 minuto, nós temos o número de elétrons que passa em 1 minuto, vai gravando aí. Nós temos o número de elétrons, nós temos o tempo, que é de 1 minuto. O que mais nós temos? Nós temos a carga que ele deu para nós, a carga de um elétron, a letra E, tá? E o que ele está pedindo? O valor da letra E. Nós temos o N, nós temos o tempo e nós temos o E. Então, vamos usar a equação mais completa, que é essa bem aqui, ó. Vamos utilizar a equação mais completa para calcular isso, tá bom? Então, vamos lá. Segunda questão. Vamos colocar aqui no nosso caderno. Segunda questão, ele quer saber o valor da letra I. A letra I para nós é a intensidade de corrente elétrica ou simplesmente corrente elétrica. Então, vamos lá. Então, fica I é igual ao número de elétrons que passa por dentro da fiação em determinado tempo, multiplicado pela carga de um elétron, tá? Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo que isso estava funcionando. Vamos lá, fazer a substituição agora. I vai ser igual. Quanto vale o N? O N deu para nós? Ele deu. Está aqui o N, ó. 300 vezes 10 elevado a 16. Então, fica 300 vezes 10 elevado a positivo 16. O que mais ele deu? Ele deu a letra E? Ele deu a letra E. Está aqui a letra E bem aqui, ó. E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido pelo tempo de 1 minuto. Gente, presta atenção. Observação. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, a gente já aprendeu aqui que quando a gente fala de corrente elétrica, nós estamos falando de segundos. A gente não está falando de minuto. Se a questão fornece o tempo em minuto, nós vamos converter para segundo, porque é mais adequado para o elétron, e vamos trabalhar com o tempo em segundo. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. E nós vamos usar os 60 segundos como tempo. 60 segundos. Tudo bem até aí? Então, vou passar aqui a régua, vou passar aqui uma linha e vamos continuar. Para facilitar a nossa vida, eu vou cortar aqui, ó, um zero daqui de baixo e vou eliminar um zero daqui de cima. Eu tenho 30 aqui em cima e eu tenho 6 aqui embaixo. Eu posso dividir 30 por 6? Dá para dividir? Dá, né? Então, vamos fazer essa divisão? Ficaria como? Eu tenho 30 dividido por 6. Que número eu posso colocar aqui embaixo para multiplicar o 6 para chegar próximo de 30? Eu vou pegar o 6 e vou começar multiplicando por 5. Se não der por 5, eu vou pegar o 4. Se não der por 4, eu pego o número à frente, que é o 6, tá bom? Mas eu vou começar pelo 5. 5 vezes 6 dá 30. Já deu certinho, gente, ó. Deu 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar o 5 aqui.
5 vezes 6, resposta 30. 30 menos 30, não sobra nada, 0. Resposta exata, não dá para continuar mais o cálculo, porque aqui já deu 0, tá? 5 é a nossa resposta. E vamos colocar aqui do outro lado. 30 dividido por 6, resposta 5. Então, fica I igual a 5 vezes 10 elevado a 16, vezes 1,6, vezes 10 elevado a menos 19. Gente, presta atenção aqui. Eu tenho 10 elevado a 16 e 10 elevado a menos 19. Para que esse exagero de 10? Vamos colocar na linha de baixo só um 10 e somar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. Aqui ele está se apresentando, o expoente está se apresentando como positivo 16. Não aparece, mas aqui é positivo, tá bom? E aqui desse outro lado aparece o negativo 19. Então, na linha de baixo, nós não vamos colocar 2 10. Vamos colocar apenas um 10 e somar os expoentes da maneira que estão se apresentando, tá bom? Vamos colocar eles da maneira que estão se apresentando. Eu tenho aqui 5 e eu tenho aqui 1,6. Bora fazer essa multiplicação logo para ver quanto é que vai dar? Então, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação. Vou liberar um espaço aqui para nós continuarmos nossa conta e vamos ver quanto é que vai dar. Eu tenho 1,6 vezes 5. Bora ver quanto é que vai dar isso aí. Faz de conta que não tem a vírgula. 6 vezes 5 ou 5 vezes 6 dá 30. Eu coloco o 0 aqui e subo com 3. 1 vezes 5 ou 5 vezes 1 dá 5. Com mais o 3 que está aqui em cima dá 8. Resposta 80. Mas presta atenção, presta atenção. Eu tenho a vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho um número depois da vírgula. Na minha resposta, eu tenho que colocar a vírgula de volta. Mas quando eu colocar a vírgula de volta, só pode ter um número depois da vírgula. Não pode ter 2, só pode ter 1, senão está errado. Qual é que deu a resposta aqui? 8,0. Mas eu já falei para ti que essa história de 8,0 não existe. Isso aqui é 8. Então, vamos embora. Então, fica I igual a 8 vezes 10. Não precisa ter exagero de 10. Coloque só um 10. E vamos colocar os expoentes. O primeiro expoente é o positivo 16. Positivo 16. Depois, vamos colocar um negativo 19. Menos 19. Agora, vamos ver quanto vai dar esse resultado bem aqui, ó. Quanto vai dar isso aqui, ó? 16 menos 19. Vamos lá. Eu tenho 16 menos 19. Positivo, tá? Presta atenção. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vamos embora. Eu tenho 19. Eu tiro 16. Quanto sobra? 3. Mas o 3, positivo ou negativo? Negativo, porque o sinal do maior número é o 19. 19 é maior que 16. Fica o sinal dele. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior número, que neste caso é o do 19, que é negativo. Resposta, menos 3. E a gente vai colocar aqui. E vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Quando nós estamos falando de corrente elétrica, a resposta é o ampere. Tá bom? Gente, tranquilo. Agora vamos fazer a questão de número 3 da nossa atividade. A terceira questão ela fala assim para você. A corrente elétrica que atravessa um fio condutor tem um comportamento apresentado no diagrama. Aí deu o gráfico aqui para você aqui embaixo. Considere o valor da carga elétrica elementar como sendo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Determine a quantidade de carga elétrica que passa por uma secção transversal do condutor entre os instantes de 1
de 1 a 3 horas. Então tá aqui. O diagrama que ele deu foi esse aqui, gente. Só que ele deu para nós é o gráfico, tá bom? Chamado também de diagrama. É o nosso gráfico matemático. Vamos lá, vamos tentar entender como é que está acontecendo a coisa aqui. Eu tenho esse primeiro eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, tá? Determina para nós o tempo em hora. Quanto tempo a corrente elétrica ficou passando por dentro desse fio, tá bom? Aí eu tenho aqui 0, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Neste outro eixo bem aqui, eu tenho a intensidade de corrente elétrica. Qual é a corrente elétrica que passa por dentro desse fio? De 200 microamperes. Gente, ó, presta atenção bem aqui tem microampere, tá? 200 microamperes. Essa é a unidade que está escrito aí, tá? 200 microampere. Esse símbolo grego aqui para nós é o micro, tá bom? E em outras questões lá da eletrostática, nós aprendemos que esse símbolo grego, esta letra grega, é 10 elevado a menos 6. É o valor do micro. No lugar da letra grega, está representado o número 10 elevado a menos 6. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Este eixo aqui revela para nós o tempo que a corrente elétrica está passando por dentro da fiação. Este outro eixo aqui revela para nós a corrente elétrica que está passando por dentro da fiação, tá? Um determina o tempo e outro determina a corrente. O que ele quer saber nessa questão? Ele quer que determine a quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga representada pela letra Q maiúscula. Quantidade de carga. É isso que ele quer saber. Vamos lá calcular? Então, vamos embora. Vamos colocar tudo bonitinho aqui. Na terceira questão, ele quer saber a quantidade de carga. Nós aprendemos que corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma fiação em um determinado tempo. Esta aqui é a equação para nós, tá bom? Lembrando que esse tempo aqui tem que estar em segundo. Se ele der minuto, nós temos que converter para segundo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o gráfico de novo. Eu vou limpar o gráfico para que nós possamos trabalhar de forma coerente. Tá bom? Então, bora. Vamos pegar os valores daí. Primeiro valor que nós vamos tirar daqui. O primeiro valor é o que está colocado bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Tem um pontinho bem aqui. O primeiro valor é de 200. Então, vamos embora. A corrente elétrica aqui nesse ponto vale 200. Mas só 200? Não. Presta atenção, ó. Presta atenção aqui nessa unidade bem aqui, ó. Não é só 200. É 200 microamperes. Esse símbolo aqui que parece a letra U com a primeira perna esticada, o maior, na verdade é o micro. Esse cara aí é chamado de micro. E o valor que ele representa numericamente é o 10 elevado a menos 6. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 200 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Toda vez que aparecer essa letra grega aqui, ele representa o número 10 elevado a menos 6. Tá bom? Então, vai aguardando essas informações aí, tá bom? Ele quer que você calcule a quantidade de carga elétrica no sistema, mas ele disse em determinado tempo. Ele quer saber quanto vale a quantidade de carga no tempo de 1 hora até 3 horas. Então, vamos embora. De 1 até chegar em 3, tem quantas unidades? 2 unidades. Tem 2 horas.
de 1 hora para chegar em 3 horas, tem 2 horas. Vamos embora. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Para chegar, tá? Para chegar no tempo de 3 horas, tá? Tem 2 horas de tempo. Tá bom? A gente não vai somar isso aqui para dar 5, tá bom? Presta atenção. Eu coloquei aqui de uma forma geral ou até de uma forma errada. Eu só estou te falando que de 1 hora até chegar em 3 horas, tá? Quanto tempo tem aqui? Tem 2 horas de tempo. Tá bom? Se eu pegar 1 hora, colocar mais, somar mais 2 horas, eu vou chegar em 3, tá bom? Então, de 1 para chegar em 3, nós temos 2 horas de tempo. Presta atenção, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar uma coisa muito confusa. Então, vamos embora. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu quero saber a quantidade de carga. Quanto vale a letra I? A letra I vale 200 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, tá? A letra Q eu vou deixar aqui, porque eu estou procurando ela. Qual é o tempo? Tá? Qual é o tempo? Tá? O tempo que ele disse aqui é de 2 horas. Mas preste atenção aqui, 2 horas. Só que eu disse para você que nós não trabalhamos com esse 2 horas. A gente tem que transformar isso para segundo. Então, bora para cá. Observação, bora trabalhar melhor. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Vai guardando essa informação. A gente não vai trabalhar com horas, tem que trabalhar com segundo. Se ele deu hora, temos que converter isso para segundo. Tá bom? Então, presta atenção. 1 hora tem 60 minutos. Mas eu aprendi também que 1 minutinho tem 60 segundos. Então, vamos lá, presta atenção. O tempo é de 2 horas. No lugar da letra H, tá aqui, ó, 1H. No lugar da letra H, eu vou colocar 60 minutos. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. 2 vezes, no lugar da letra H, eu vou colocar os 60 minutos. 60 minutos. Tudo bem até aí? Presta atenção ainda. Isso aqui não está em segundo, está em minuto. Agora, o que eu aprendi? No lugar desse minuto, tá aqui, ó, 1 minuto. No lugar desse minuto, 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, no lugar do minuto, eu vou colocar o 60. Então, fica tempo igual 2 vezes 60 vezes, no lugar do min de minuto, eu vou colocar 60 segundos. Agora, eu vou multiplicar 2 vezes 60 vezes 60. Bora ver quanto vai dar isso em segundo. Vai colocar aqui, ó. Eu tenho 60 por 60. Bora logo fazer esse aqui, que é o mais difícil. 60 vezes 60, tá? Esquece do zero. Esquece do zero. Esquece desse zero aqui. Depois a gente coloca eles. 6 vezes 6 dá 36. Agora, nós vamos lembrar dos zeros, tá bom? Eu tenho um zero aqui em cima e eu tenho um zero aqui embaixo. São 2 zeros. Então, eu vou baixar 2 zeros. Resposta, 3.600. Só, presta atenção, que é 60 vezes 60 vezes 2. Está faltando multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar isso aí por 2. Vamos fazer de conta que não tem os zeros. Depois a gente coloca eles. Bora lá. 2 vezes 6 dá 12. Fica 2 e sobe 1. 2 vezes 3 dá 6. Com 1 lá em cima dá 7. Eu falei para você que a gente vai colocar os zeros de volta. Quantos zeros tem aqui nessa resposta? Tem 2 zeros. Então, eu vou colocar de volta os 2 zeros. Resposta final, eu tenho
7.200 segundos. Eu posso dizer que 2 horas de tempo é equivalente a 7.200 segundos. E eu vou colocar aqui para ficar bem adequado, tá? Vou colocar na outra linha que é melhor. Aqui, vamos lá. Tempo vai ser 7.200 segundos. Vamos pegar a nossa equação. A nossa equação é essa. 200 vezes 10 elevado a menos 6 igual a quantidade de carga dividido por 7.200 segundos. A gente não vai trabalhar com a hora, tá? Aquela hora eu coloquei lá só para você observar, mas a gente ia transformar ela para segundo. Porque o elétron é muito rápido e o padrão de corrente elétrica é segundo. Vamos embora. Presta atenção. Esta aqui é a minha equação. Não perde o raciocínio. O que eu estou procurando nesta equação? Eu estou procurando o valor da letra Q. Significa dizer que todos os números que estiverem desse lado devem passar para o outro lado. Mas não é de qualquer maneira. A gente vai ver cada caso. Quantos números tem desse lado? Apenas o 7.200, que está dividindo. Presta atenção. Apenas o 7.200 e ele está dividindo aqui embaixo. Então, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, vai ficar assim a equação. Vai lá, bora fazer com calma. Fica assim, presta atenção. Eu tenho 200 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 7.200 igual a letra Q. Bora fazer a multiplicação aqui do 200 por 7.200. É isso aí mesmo, gente. Vamos trabalhar, sem medo de ser feliz, sem medo de fazer multiplicação e divisão. Eu sei que muitos alunos têm certa dificuldade, mas vamos trabalhar as dificuldades para que dê certo tudinho, tá? Então, vamos lá. 7.200 multiplicado por 200. Facilitando a nossa vida, vamos tirar os zeros temporariamente, depois a gente coloca eles de volta, tá? Bora fazer a multiplicação só com os números. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 7 dá 14. Agora vamos colocar os zeros de volta, tá? Foi só um faz de conta. Deixa eu colocar de volta aqui. Quantos zeros eu tenho aqui em cima? 2. Presta atenção. Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? 2. Então, no total, são quantos zeros? São 4 zeros. Eu tenho 2 zeros aqui em cima e 2 zeros aqui embaixo. Vamos colocar 4 zeros lá embaixo. 1, 2, 3, 4. Resposta dá 1.440.000, né? Então, vamos lá. É isso aí mesmo, sem medo de ser feliz. Cadê? Vamos colocar aqui. 1.440.000. Quase eu esqueço do 10 ali, né? Não posso esquecer. Vezes 10 elevado a menos 6 igual à quantidade de carga elétrica. Gente, bora fazer o seguinte. Isso aqui é um número científico. 1.440.000 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos transformar isso para o número do cotidiano, o número que a gente trabalha na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. 1.440.000, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Quanto vale o nosso expoente? Nosso expoente aqui é menos 6. Se é negativo o expoente, significa que este número aqui tem vírgula. Se o sinal do expoente é negativo, significa que o número da frente tem vírgula, só que não está aparecendo, tá bom? Quantas casas nós vamos andar? Vamos andar 6 casas do lado, começando do lado direito para o esquerdo e colocar a vírgula de volta. Vamos colocar a vírgula de volta? Vamos lá. Começando no final do número, ó, começando daqui, final do número. 6 casas, vamos andar 6 números, vamos embora. Do final do número. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aqui vai entrar a vírgula. Quanto é que ficaria a minha resposta? Ficaria 1,44. Gente, depois da vírgula, esses zeros aqui não tem valor. Se for só o zero sozinho, não tem valor, tá bom? Você coloca eles se você quiser. No meu caso, eu não vou colocar. Vai ficar 1,44. Então, resposta final. A quantidade de carga elétrica vai ser igual a 1,44 Coulomb. Essa aqui é a minha resposta. Olá, pessoal. Eu me chamo Elben Wagner e vamos continuar resolvendo algumas questões relacionadas à eletrodinâmica. No que diz respeito à corrente elétrica, consumo e custo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver a atividade 2, começando pela questão de número 6. Lembrando que a atividade 2 já começa pela questão de número 6, tá bom? Não pela primeira questão, mas pela questão de número 6, que para nós é a nossa primeira questão. Vamos lá. A questão fala assim: um rapaz, enquanto tomava seu banho quente, notou na plaquinha de informações do chuveiro elétrico as seguintes especificações: 220 volts e 2.640 watt ou watt. Aí ele mostra aqui o desenho da pessoa tomando um banho, tá bom? O que mais? Aí ele fala, o que ele pede? Que intensidade de corrente atravessou as resistências do chuveiro enquanto esteve ligado? Letra B. Qual foi o consumo de energia em kWh ou kWh do chuveiro elétrico em 5 dias, né, de uso, supondo de 20 minutos o banho do rapaz? Vamos lá. Primeiramente, vamos obter as informações necessárias aqui. Ele passa para nós as seguintes informações. Ele fornece o valor da DDP, 220 volts. Ele fornece para nós o valor da potência. Esse 220 para nós é a letra U, tá? Que é a diferença de potencial elétrico ou DDP. Esse 2.640 watt ou watt para nós é a letra P, maiúscula, de potência. Na letra A, ele quer saber a intensidade de corrente que atravessou o aparelho. Ele quer saber a letra I, tá bom? Mas aqui nós não vamos utilizar a fórmula da corrente elétrica, que é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Só que a gente não vai usar. A gente vai sair relacionando a potência, tá bom? E na letra B, qual foi o consumo, né? CN para nós aqui, né? O nosso consumo de energia. Vamos lá. Vamos começar respondendo aqui a questão. Na letra A, o que ele pede? Ele pede o valor da corrente elétrica. Mas, já que estamos trabalhando com DDP, também estamos trabalhando com potência, a fórmula que nós vamos usar será P igual a I vezes U. Tá bom? P para nós é potência elétrica, igual a I é a intensidade de corrente elétrica ou simplesmente corrente elétrica. E a letra U para nós é a DDP, tensão elétrica ou diferença de potencial. Tá bom? Qualquer um dos três serve. A potência do equipamento. A potência do equipamento vale quanto? Não vamos esquecer aqui. A potência está aqui, ó, vale 2.640. Então, vamos lá. Potência de 2.640 igual a letra I que eu estou procurando. O que mais? Ele também forneceu para mim aqui, ó, a DDP. É a tomada, né? O valor da DDP da tomada residencial dessa residência, de 220 volts. Então, 220 volts. Vamos embora, presta atenção. Eu estou procurando o valor da corrente elétrica, a letra I. Significa dizer que todos os números que estiverem desse lado aqui
Não interessa se em cima ou se embaixo, né? Se multiplicando ou dividindo, se é somando ou subtraindo, devem passar para o outro lado, tá bom? Vai ficar desse lado aqui somente a letra I. Então vamos lá, vamos começar passando gradativamente, com calma. Nós temos aqui desse lado o valor de 220. O que o 220 está fazendo? Presta atenção que o 220 está multiplicando. Significa dizer que ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Então, vamos embora. Da outra linha a gente vai fazer assim, ó. 2.640 dividido por 220 igual à letra I. Para facilitar a nossa vida, eu vou eliminar um zero de cima e um zero de baixo. Presta atenção que eu apenas tenho em cima 2.640 e apenas tenho embaixo 220. Então, eu posso fazer isso. Eu vou eliminar um zero e cortar com outro zero embaixo. É sempre 1 para 1. Se tivessem dois zeros em cima, eu só ia cortar 1. Porque eu só tenho um zero embaixo. Tá bom? Então, vamos embora. Agora, vamos fazer a divisão de 264 por 22. Bora pegar aqui. Eu tenho 264 dividido por 22. Bora colocar uma vírgula provisoriamente aqui. 26 dividido por 22. Dá para dividir, tá bom? Então, vamos embora. Quantas vezes eu multiplico o 22 para dar próximo de 26? Uma vez. Se eu fizer 22 por duas vezes, vai passar de 26, porque vai dar 44. Não pode, tá bom? Então, eu vou fazer uma vez 22 para não ultrapassar o 26. Então, eu vou fazer o seguinte. 26 menos 22, quanto sobra para continuar fazendo o cálculo? Sobram 4. 4 pode ser dividido por 22? Não, não pode, porque o 4 é muito menor que o 22, tá bom? O que eu faço? Vou baixar o 4 dali de cima para cá, para baixo. Aí vai fazer 44. 44 é maior que 22. Presta atenção aqui comigo que nós já fizemos essa multiplicação bem aqui do ladinho, tá? Essa multiplicação aqui nós já fizemos. Se você prestar atenção, 2 vezes 22 dá 44. Então, se eu fizer 2 vezes 22, vai dar 44. 44 menos 44 não sobra nada. A resposta exata vai ser 12. Então, vamos embora. Eu posso dizer que a corrente elétrica do sistema vale 12 amperes. Quando eu falo de corrente elétrica, eu falo de amperagem. Tudo bem? Agora vamos fazer a letra B. Na letra B, ele pede para calcular o consumo, tá? Sem N aqui para nós, consumo, tá? Gente, bora para primeiramente fazer uns detalhes. Quando a gente fala de consumo de eletricidade, a empresa que fornece energia elétrica ou distribui a energia elétrica na sua cidade, na minha cidade, por aí afora, aqui, por exemplo, na minha cidade, eu acredito que no Brasil como um todo, eles cobram por hora de uso da eletricidade. E eles também cobram por quilo de eletricidade, kilowatt. Eles cobram por quilo, tá bom? Então, às vezes, quando a gente está trabalhando aqui algumas questões, ele dá o tempo em minutos, por exemplo. E a gente tem que transformar esse tempo para hora, porque é para ficar adequado ao sistema que a empresa que fornece eletricidade utiliza. E os nossos equipamentos eletrônicos, boa parte deles já vem em kilowatt ou kilowatt, já vem adequado. Mas alguns outros modelos não vêm apenas em watt. E por isso nós temos que fazer uma pequena conversão para que tudo fique na mesma linguagem. E quando for fazer o cálculo, dê a resposta correta. Se não prestar atenção, se nós não prestarmos atenção nesses detalhes, vai dar tudo errado. Então, vamos com calma. Eu já estou dizendo para você que o tempo aqui, a gente vai falar toda vez, presta atenção, toda vez que nós estivermos falando, ó, presta atenção, se nós estivermos falando de consumo ou
estivermos falando de custo, presta atenção no detalhe. A potência ela tem que estar em kW e o nosso tempo ele tem que estar em hora. Mas isso aqui só se nós estivermos falando de consumo e custo. Se estivermos falando de consumo e custo, presta atenção. A potência tem que estar em kW e o tempo tem que estar em hora. Se não tiver dessa forma, você tem que converter para que fique. Então, vamos continuar o cálculo aqui. Na letra B, ele pediu para calcular o consumo. Primeira coisa que a gente vai fazer, se o tempo está em hora. Primeira coisa que a gente vai verificar aqui é se o tempo está em hora. Quanto foi o tempo que ele deu aqui na letra B? Bora pegar a questão aqui. Ele disse para calcular o consumo de energia elétrica em kWh em 5 dias. N para nós vai ser igual a 5 dias. E quanto foi o tempo de banho do rapaz? O tempo de banho, 20 minutos. Isso aqui a gente vai ter que transformar para hora, tá, gente? Então, vamos lá. Então, fica 20 minutos. Como é que eu faço para transformar 20 minutos para hora? Presta atenção nesse detalhe, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo. A gente vai pegar essa resposta de 20 minutos e vai dividir por 60. Eu vou eliminar esse zero daqui de cima com esse zero daqui de baixo. Vai sobrar 2/6 de hora. Pronto, já está transformado, tá bom? Já está transformado. Se você quiser dividir isso aqui, você pode. Exemplo, eu tenho o número de cima e posso dividir pelo mesmo número de baixo, tá? Aí 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 1. Isso aí é uma simplificação. Eu posso fazer uma simplificação. Eu posso dividir o número de cima pelo mesmo número adotado embaixo. Eu divido em cima por 2 e embaixo por 2 simultaneamente, ao mesmo tempo, tá bom? 2 por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. A resposta vai ser 1/3 de hora, tá bom? Eu posso fazer dessa maneira também. Ou eu posso dividir também. Eu posso pegar o 2 e dividir por 6. Qualquer uma das duas alternativas, elas são válidas, tá bom? Eu vou deixar esse número mesmo aí, tá bom? Esse 2/6 de hora. Bora lá, bora dar uma simplificada aí, né? Vamos simplificar para ficar assim mais bonitinho, então. Eu vou dividir em cima por 2, porque só pode ser dividido por 2. E vou dividir embaixo por 2. Eu vou colocar o número que divida tanto o número de cima quanto o número de baixo ao mesmo tempo, tá bom? Você também pode deixar 2/6 de hora. Então, ficaria assim, ó, ou quanto é que vale o tempo? 1/3 de hora. Tá bom? Pode ficar desse jeito aqui também, tá? Vamos lá. E o que mais a gente tem que transformar? A potência. Presta atenção. A potência tem que ser transformada. Por quê? Ele disse aqui, ele deu para nós que a potência vale 2.640 watts. Presta atenção nesse detalhe bem aqui, ó. Aqui na potência não tem a letra K. Não tem o K. O K de quilo não tem. E como é que a gente faz para transformar isso? Presta atenção. A gente vai fazer o seguinte. Quando não tiver a letra K de quilo, a gente vai pegar a potência. A gente vai repetir o valor, 640. Vamos acrescentar 10 elevado a menos 3 kW. Só isso. A gente vai adicionar. Adicionar. 10 a menos 3 kW. E já fica tudo ajustado, tá? Para a gente não perder tempo. Isso é um truque matemático, tá bom? Para a gente não perder tempo. E a potência vai ficar dessa forma. Então, vamos agora fazer a questão, porque o tempo já está em hora, a potência já está em quilo, tá? E a gente já pode fazer o cálculo direitinho, que não vai ter erro. Vamos lá. Vamos colocar a fórmula
do consumo. A fórmula do consumo é essa, ó. CN é igual potência, tempo, número de dias, tá, que o equipamento ficou ligado. Número de dias que o equipamento ficou ligado. Tudo bem até aí? Esse aqui para nós é o número de dias que o equipamento ficou ligado na tomada, que foi utilizado. Esse aqui para nós é o tempo, ou intervalo de tempo. Esse cara aqui é a potência do equipamento. É o valor que ele consome quando ele está ligado na tomada. Vamos lá, vamos fazer a substituição aqui para os valores. Consumo vai ser igual. Quanto vale a potência? 2.640 vezes 10 elevado a menos 3. Não esquece que nós adicionamos 10 a menos 3 porque não tinha o K de quilo. Quanto vale o tempo? Tá? O tempo é 1/3 de hora. Quanto vale o número de dias que o equipamento ficou ligado? 5 dias. Não esqueça aqui na nossa questão que foram, presta atenção, foram 5 dias que o equipamento foi utilizado. E agora vamos calcular. Primeiramente a gente vai fazer o seguinte. Bora fazer aqui essa multiplicação aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente vai pegar e vai fazer essa multiplicação aqui. 2.640 vezes 1/3. Quanto é que vai dar isso aí? Vai ser 2.640 vezes 10 a menos 3 vezes 5. Tudo isso dividido por 3. Esse cara aqui é o CN. Então vamos lá. Consumo vai ser igual. Quanto dá essa divisão? Quanto é que vai dar 2.640 dividido por 3? Vamos pegar aqui nosso borrão e vamos fazer aqui. Eu tenho 2.640 dividido por 3. 26 dividido por 3 dá por quanto? 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. 24. Eu tenho 26 menos 24. Eu tiro 4 de 6, dá 2. Eu tiro 2 de 2, dá 0. Resposta, 2. 2 pode ser dividido por 3? Não, porque o 2 é menor que o 3. O que eu faço? Eu baixo o 4. Aí fica 24. 24 é maior que 3, então eu posso dividir. Que número eu multiplico o 3 para dar próximo de 24? Isso aqui, já fizemos isso aqui, né? 8 vezes 3 dá 24. Então, a gente vai pegar o 8, né? 8 vezes 13 é 24. Então, a gente vai pegar aqui. Então, fica 8. 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Não sobrou nada. O que a gente vai fazer? Professor, sobrou um 0 ainda aqui. A gente vai pegar esse 0 e colocar para cá, ó. Tudo bem? Então, vamos embora. Então, vai ficar 880 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 5. Agora, bora multiplicar 880 vezes 5. Vamos pegar aqui nosso borrão para não ter erro. Então, ficaria 880 vezes 5. 5 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 5 vezes 8, ou 8 vezes 5, dá 40. Fica 0 e sobre 4. 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, dá 40. Com mais um 4 que está aqui em cima, 80 ou 44. Dá 40, com mais 4, 44. Tudo bem até aí? Então, dá 4.400. Consumo vai ser igual a 4.400
vezes 10 elevado a menos 3. 4.400 vezes 10 elevado a menos 3 foi o número científico. Vamos transformar isso para o número normal do nosso cotidiano, aquele número que a gente conhece. Geralmente a gente não usa números com valor e conotação científica, então vai ficar desse jeito aqui. Eu tenho 4.440 vezes 10 elevado a menos 3, que é o número científico. Olha, presta atenção para o expoente. O expoente é negativo, significa dizer que esse número aqui ele tem vírgula. Que expoente é esse? Esse aqui é o expoente 3. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai andar 3 casas, começando no final do número para a esquerda. 3 casas, e depois a gente coloca a vírgula de volta. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem aqui vai entrar a vírgula. Como é que ficaria a minha resposta? 4,4 é a minha resposta. Gente, depois da vírgula, se o zero aparecer sozinho lá atrás, você coloca aí se você quiser. Nesse caso, eu não vou colocar, eu vou colocar só o 4,4. Tá bom? Então, minha resposta final vai ser o seguinte. Coloca aqui a régua. Consumo vai ser igual a 4,4 kWh. Esse é o consumo em 5 dias de eletricidade. Tudo bem até aí? Tranquilos? Então, gente, é isso aí. Ok, gente. Vamos agora trabalhar, vamos agora fazer a questão número 7, que diz o seguinte. Um secador de cabelo, quando ligado a uma diferença de potencial constante de 110 volts, desenvolve uma potência de 2.200 watts ou watt. Este mesmo secador fica ligado nesta DDP todos os dias, durante apenas 30 minutos. O que ele pede? Neste caso, qual a energia consumida por este secador em 5 dias de uso? Que é o consumo, né? Letra B. Se 1 kWh custa 20 centavos, qual a despesa, custo, no caso que estou me referindo, em reais com este secador durante um mês? Esse um mês didático, tá? 30 dias. Apesar de ter meses que tem 28, horas tem 29, 30 dias, 31 dias, né? Mas para efeito didático, o mês para nós vai ser sempre 30 dias, tá bom? Dependente do mês. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a questão. O que ele forneceu para nós? Ele forneceu o valor da DDP, representada pela letra U, forneceu para nós o valor da potência do secador, deu para nós também um intervalo de tempo. Presta atenção que ele deu o tempo em minutos, mas eu já disse que para nós é em hora. Quando nós falarmos de consumo ou custo, presta atenção nesse detalhe. A potência ela tem que estar em kilowatt e o tempo aqui tem que estar em hora. Mas esta situação é somente se o cara falar calcule e determine o consumo ou calcule e determine o custo. Não é toda hora que a gente vai fazer isso, é somente nesses dois casos. Se a pergunta for consumo e se a pergunta for custo. Aí a gente tem que prestar atenção na potência, tem que prestar atenção no tempo, tá bom? Então vamos embora. O que mais ele forneceu para nós? Ele disse para calcular o consumo, CN, na letra A, o consumo do secador em 5 dias de uso, ou seja, N para nós vai ser 5 dias. Aqui embaixo, na letra B, ele quer que calcule o custo, é quanto você vai pagar, mas o valor do quilowatt-hora é 0,2 centavos, ou 20 centavos, tá? Tudo bem até aí? Não esqueça que neste caso aqui da letra B,
Um N é igual a 30 dias. Na letra A é 5, mas aqui na letra B, 30 dias. Vamos lá, vamos começar a calcular aqui. Na letra A, o que ele pede? Ele pede o consumo, CN. Primeiramente, já que ele falou em consumo ou custo, o tempo para nós tem que estar em hora. Ele diz que o tempo de uso do secador é 30 minutos. Como é que a gente vai fazer para transformar um minuto para hora? A gente vai pegar a resposta e dividir por 60. A gente vai pegar o 30 e dividir por 60. Para facilitar a nossa vida, eu vou eliminar esse zero aqui de baixo com esse zero aqui de cima. Então, fica 3 dividido por 6. Eu tenho 3 dividido por 6. 3 não pode ser dividido por 6 porque o 3 é um número menor que o 6. O que eu faço nessas situações? Eu coloco um zero e uma vírgula aqui e forneço um zero para ele se tornar maior. Agora, 30 é maior que 6. Que número eu multiplico o 6 para dar próximo de 30? Vamos lá? 6 por 5. 6 vezes 5, 30. Então, o número que vai ser escolhido é justamente o 5. Então, 5 vezes 6 vai dar 30. 30 menos 30 não sobra nada. Resposta exata, 0,5. Tá bom? Outro detalhe. Gente, tem muito aluno que já aprendeu por aí que 30 minutos, a gente já conhece assim em casa, né? 30 minutos é o que nós chamamos de meia hora. Metade de uma hora. 30 minutos é meia hora, não esquece disso. 30 minutos é meia hora. Ou 0,5 de hora. Tá bom? Vamos lá, vamos para lá para a questão agora. 30 minutos é meia hora. Tudo bem? É metade de uma hora. Vamos falar agora da potência. O tempo já está certo. Potência do equipamento. Ele disse que a potência do equipamento vale quanto? 2.200. 2.200 watt. Presta atenção que eu estou falando de consumo. Toda vez que eu estiver falando de consumo e custo, o tempo tem que estar em hora e você presta atenção aqui para a potência. Se não tiver o K, você vai fazer o seguinte. Você vai repetir a resposta, o 2.200. Você vai adicionar 10 a menos 3, kW. Pronto, já está transformado. É isso que nós precisamos fazer. Tá bom? Pronto, já está tudo certinho. A gente já pode fazer nosso cálculo. Vamos lá, bora fazer nosso cálculo. Como é que se calcula o consumo? Consumo é igual potência, tempo e número de dias. Consumo vai ser igual. Quanto vale a potência? Está aqui a potência. 2.200 vezes 10 a menos 3 vezes. Qual o tempo? Olha o tempo aqui, meia hora. 0,5 de hora, né? Quanto tempo se passou aqui na letra A? Na letra A, ele disse que foram em 5 dias. Então, a gente vai colocar aqui 5. Tá bom? Bora fazer essa multiplicação aqui. 2.200 vezes 0,5. Ou 2.200 vezes meia hora. Então, fica 2.200 vezes 0,5. Esquece dos zeros, esquece da vírgula. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10, fica 0 e sobe 1. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10, com 1 que está lá em cima, 11. Mas agora está na hora de lembrar dos zeros.
Quantos zeros eu tenho no número de cima? Eu tenho 2, então eu coloco de volta 2 zeros. Professor, mas tem um zero no número de baixo. Presta atenção, jovem. Tá bom? Presta atenção. 0,5 é um número que tem vírgula, então a gente não conta com zero dele. Tá? É vírgula. Vírgula, não é zero, é vírgula. Vírgula. Só grava isso, é vírgula, não pode, é vírgula. Tá bom? Agora sim a gente vai lembrar dele. Tá? Quantos números existem depois da vírgula? Tem um número depois da vírgula. Então a gente pega o número de baixo, e vai colocar a vírgula de volta. Também deve aparecer apenas um número depois da vírgula. Se você colocar a vírgula bem aqui, ó, tá errado. Por quê? Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Tem 1, 2, 3, tá bom? Ó, 1, 2, 3. E tá errado. Não é isso. Só pode ser um número depois da vírgula, tá bom? Presta atenção, que é para não errar. Aqui, olha, 110 ou 1100,0. Não existe essa história de 1100,0. Isso aqui é 1100, tá bom? Não vai ficar colocando esse negócio de 1100,0 que vai dar errado. Bora lá. Quanto é que dá a nossa resposta até agora? Cn é igual a 1100 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 5. Bora multiplicar agora por 5. Tá? Vamos lá. Vai multiplicar por 5 para ver se vai dar tudo certo. Só apagar aqui rapidinho. Então fica 1100 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1 ou 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1 ou 1 vezes 5, 5. 5.500. Cn vai ser igual a 5.500 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Agora, bora transformar esse número 5.500 vezes 10 a menos 3 para um número do nosso cotidiano. Isso aí é um número científico. Eu tenho 5.500 vezes 10 a menos 3. Isso é um número científico. Vamos transformar para o número do nosso cotidiano. Quanto vale o expoente? O expoente vale menos 3. Se é menos, se é negativo, significa dizer que esse número da frente tem vírgula e a gente vai devolver a vírgula para ele. Tá? Agora, presta atenção aqui. O expoente vale menos 3. Quantas casas nós vamos andar? 3 casas, começando do final do número e andando para o lado esquerdo. 3 números, 3 casas. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem aqui vai entrar a vírgula, tá bom? Como é que ficou a nossa resposta? Nossa resposta ficou assim, ó. 5,5. 00. Você coloca esse 00 depois da vírgula, que se tiver sozinho os zeros, se você quiser. Eu não vou colocar porque não é necessário, se eles estiverem sozinhos depois da vírgula. Então, vamos lá. Vou colocar a resposta agora. Quanto vai valer a nossa resposta final? Cn é igual a 5,5 kWh. 5,5 kWh. Essa é a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B agora, para não ter erro. Letra B. O que ele quer calcular? Ele quer calcular o custo, CT. Gente, custo é dinheiro, tá? Não esquece, custo é dinheiro. Vamos lá. O tempo, bora ver se está tudo certo. O tempo nós já sabemos que é meia hora. É 0,5 de hora. Nós já sabemos que a potência vai ficar 2.200 vezes 10 elevado a menos 3 kW. Ok. Tá? N, quanto vale o N aqui para nós? O N para nós, presta atenção, o N para nós aqui, ele vale 30 dias. Tá aqui, ó. Determine o custo em 30 dias, ou seja, um mês. E nós aprendemos que um mês didático aqui de sala de aula é sempre 30 dias. Então, vamos embora. N aqui na letra B é 30
dias, um mês. Agora bora fazer nosso cálculo. Como é que fica a fórmula do custo? Vai gravando aí. Custo CT é igual potência, tempo, número de dias que o equipamento ficou ligado e o valor que a companhia de eletricidade cobra pelo uso da eletricidade. Tá? O valor aqui nessa questão, ele diz que vale 0,2 de reais. Tá? Não vai esquecer, tá bem aqui. Ó. Ele diz que vale 20 centavos, 0,2 tá? De reais. Então, bora, calculando, fazendo a substituição. O custo vai ser igual. Potência, 2.200 vezes 10 elevado a menos 3. Tempo de uso, 0,5, meia hora. Número de dias que se passaram, 30 dias. Valor que a companhia cobra, 0,2. Gente, presta atenção que 2.200 vezes 0,5, esse cálculo nós já fizemos. Essa multiplicação nós já fizemos. A resposta tinha dado 1.100, tá bom? 1.100 foi a resposta que nós encontramos anteriormente. Mas eu vou fazer de novo aqui para não ter erro. Para que depois não diga que não foi feito para não ter erro. Então, bora lá. Fazer a multiplicação de novo para não ter erro. Eu tenho 2.200 vezes 0,5. Bora. Faz de conta que não tem o zero e não tem a vírgula. Bora multiplicar só os números. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10. Fica 0, sobe 1. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10 de novo. Com 1 que está aqui em cima, 11. Agora bora lembrar dos zeros. Quantos zeros tem aqui em cima? Tem 2. Então coloque os zeros de volta. Quantos números tem depois da vírgula? Tem um número depois da vírgula. Olha aqui, ó, um número depois da vírgula. Resposta, 1.100. Não existe essa história de 1.100,0, tá bom? 1.100. Então vamos lá. Então fica custo igual a 1.100 vezes 10 elevado a menos 3 vezes aqui, ó, bora fazer essa multiplicação aqui, ó. 30 vezes 0,2. Para fazer logo isso para ficar mais fácil para nós. 30 vezes 0,2. 30 vezes 0,2. Mesma regrinha que a gente vai fazer. Tá? Faz de conta que não tem o zero. E não tem a vírgula. Então fica 2 vezes 3, resposta 6. Agora você vai lembrar do zero. Quantos zeros tem aí em cima? Tem apenas um zero aqui em cima. Então coloco o zero de volta na resposta. Gente, número com vírgula a gente não conta zero. A gente conta só a vírgula mesmo, não conta zero. Agora bora lembrar da vírgula. Quantos números existem depois da vírgula? Apenas um número. Então, depois da vírgula, só pode ter um número. Aonde eu vou colocar a vírgula? Eu vou colocar a vírgula bem aqui. Eu tenho apenas um número depois dela, tá? Então, essa é a resposta. Gente, não existe essa história de 6,0. É 6, tá bom? Então, vamos embora. Então, aqui, 30 vezes 0,2 dá 6. Agora, eu vou multiplicar o 1.100 por 6. Vamos lá. Tudo com calma. Para não ter erro, tá? Eu preciso apagar, tá, gente? Porque eu não tenho muita folha aqui sobrando. Então, bora lá. Eu tenho 1.100 vezes 6. Faz de conta que os zeros não existem. Eu tenho 11 vezes 6 ou 6 vezes 11. 6 vezes 1 ou 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes 1 ou 1 vezes 6 também dá 6. Agora eu vou lembrar dos dois zeros. Quantos zeros eu tenho no número de cima? Eu tenho 2, então eu coloco os zeros de volta. Não tem vírgula, então a resposta é essa aqui, ó, 6.600. Então fica custo 6.600 vezes 10 a menos 3. Só que isso aí é um número científico. Vamos transformar o número científico para o número normal do nosso cotidiano, tá bom? Para ficar mais bonito, ficar melhor. Então, bora lá, bora transformar. Eu tenho 6.600
vezes 10 elevado a menos 3. Quanto vale meu expoente? Meu expoente vale menos 3. Se é negativo, significa dizer que esse número aqui tem vírgula. A gente precisa devolver a vírgula para ele. Tá bom? Vamos embora. Quanto vale o expoente? 3, né? Então, a gente vai andar 3 casas, começando no final do número, sempre, tá? Vamos embora. Conferindo 3 números para o lado esquerdo. 1, 2, 3. Bem aqui vai entrar vírgula. Como é que ficaria a minha resposta? 6,6. Tá bom? Resposta final fica custo, que é quanto a pessoa vai pagar, vai dar R$ 6,60. 6,6 de reais. Tá bom? Essa é a resposta. Vamos lá. Vamos resolver agora a questão de número 8. A questão número 8, ela fala assim para você. Uma chapa elétrica alimentada por 220 volts é percorrida por certa corrente elétrica e possui potência elétrica de 2.200 watts. Determine. Na letra A, a corrente que atravessa a mesma. Na letra B, em 20 dias, a energia elétrica consumida em kWh ou kWh durante 15 minutos de funcionamento. Então, vamos lá. Primeiro, aos detalhes da questão. Ele disse que a chapa elétrica é alimentada por uma corrente, alimentada por 220 volts. Isso aqui para nós é a nossa DDP, ou também chamado de tensão elétrica, percorrida por certa corrente elétrica e possui potência de 220 watts ou 220 volts, representada pela letra P. Vamos sempre colocando os nomes, colocando as siglas, que é para você ficar familiarizado. Na letra A, a corrente que atravessa a mesma. Na letra A, ele quer saber a letra I, de intensidade de corrente elétrica. Na letra B, em 20 dias, esse 20 dias para nós é um N, tá? 20 dias. Até coloquei errado aqui, 51 até aqui. Em 20 dias, a energia elétrica consumida. Então, ele quer saber do consumo de energia elétrica. Tá bom? O tempo de funcionamento do aparelho é de 15 minutos. Mas eu falei para você que quando nós falamos de consumo ou falamos de custo, tá? Presta atenção. Quando eu falo de consumo e quando eu falo de custo, eu falo de potência, que tem que ser em kW, e eu falo de tempo, que tem que ser em hora. Por quê? Porque esses dois padrões são utilizados pela companhia de eletricidade. Se você colocar a potência em watt e você trabalhar com o tempo em minuto, por exemplo, vai dar errado o cálculo. Não vai bater o cálculo, né, do seu consumo ou do seu custo com o da empresa que fornece energia, porque ela adota um padrão diferente. Para dar tudo certo, tem que adotar o mesmo padrão que ela adota. Assim, a gente vai saber quanto é o consumo de uma casa, o consumo de um equipamento, o consumo de um prédio. Lógico que esse consumo aqui é um consumo puro. Não está embutido o valor do imposto, não está colocado a taxa de iluminação pública, a bandeira amarela, a bandeira azul, bandeira vermelha, né, que tem lugares do Brasil que adotam um negócio de sistema de bandeira conforme o nível de água que está na região, né? Então tudo isso não está embutido. O nosso cálculo aqui é pedagógico, é o valor do consumo puro, sem os valores da taxa de imposto, tá? Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Vamos resolver logo a letra A. O que ele pede na letra A? Na letra A, ele pede determine a corrente elétrica. Já que estamos falando de potência, estamos falando de DDP ou tensão elétrica,
Vamos usar a fórmula da potência para desenvolver esse cálculo. Tudo bem até aí? Potência é igual a I vezes U. Potência é igual a corrente vezes a DDP, ou tensão elétrica. Quanto vale a potência? Nós vimos aqui que a potência ela vale 2.200. Então, vamos lá colocar 2.200 igual a corrente elétrica nós estamos procurando. A tensão, a tomada aqui, a tensão elétrica da tomada desse estabelecimento é de 220 volts. Então, vamos colocar aqui 220. Vamos lá, presta atenção aqui para cá. Essa equação está montada. Eu estou procurando a letra I. Significa dizer, tá? Significa dizer que todos os números que estejam desse lado aqui da equação devem passar para o outro lado da equação. Mas eles não vão passar de qualquer maneira. Tem todo um procedimento para isso acontecer. Vamos lá? Só tem um número desse lado, que é o 220. O que ele está fazendo desse lado? Ele está multiplicando. Então, ele vai passar lá para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar uma linha aqui para ficar mais organizado. Então, fica assim, ó, 2.200 dividido por 220 é igual à intensidade de corrente elétrica. Para facilitar a nossa vida, eu vou eliminar este zero com 1 de lá de cima. É sempre 1 para 1. Não tem mais zero embaixo, então não posso cortar mais. Agora, sobrou para mim o 220 dividido por 22. Vamos calcular isso. Vamos fazer essa divisão aqui. Eu tenho 220 dividido por 22. Coloco uma vírgula bem aqui. Que número eu multiplico o 22? Que número eu multiplico o 22 para dar próximo de 22? O número é o 1, né? Vou multiplicar por 1. 1 vezes 22 dá o próprio 22. 22 menos 22 dá 0. Tá? Sobrou um 0 aqui no final do número, eu vou trazer para este outro lado aqui. Pronto. Aqui não dá mais para calcular porque deu 0, não dá mais para calcular. E aqui é a nossa resposta. Então, vamos lá. Posso dizer que a intensidade de corrente elétrica vai ser igual a 10 amperes. Essa aqui é a nossa resposta. Agora, vamos fazer a letra B. Na letra B, ele pede determine o consumo. Mas vamos anotar os nossos valores. Primeira coisa que a gente tem que anotar aqui, para ver se está tudo certo, já que estamos falando de consumo, e se estivéssemos falando de custo, é a mesma coisa. Em casos de falarmos determine o consumo ou determine o custo, você sempre tem que fazer isso. Vamos verificar se o tempo de uso do equipamento está em hora. Ele disse aqui que o tempo está em minuto. 15 minutos de uso do equipamento todos os dias. Então, vamos ter que adequar isso. 15 minutos vamos ter que transformar para hora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse 15 e dividir por 60, tá bom? Gente, vamos lá. Eu tenho 15 e tenho que dividir por 60. 15 não pode ser dividido por 60 porque o 15 é muito menor. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar 0, aqui e dar um 0 para ele. Agora, tá? É 150 e é maior que 60. Para facilitar a minha vida, eu vou eliminar este 0 daqui com este 0 daqui. Agora eu tenho 15 e o número 6. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o número 6 para dar próximo de 15? Não pode ultrapassar. Eu vou fazer 2 vezes. 2 vezes 6 dá 12. Se eu fizer por 3, 3 vezes 6 vai dar 18 e vai ultrapassar 15. Vamos lá, quanto é que dá isso aqui? Eu tenho 15, tiro 12, sobram 3. 3 não pode ser dividido
por 6, porque o 3 é menor. E o que eu faço? Forneço forneço um zero para ele, não coloco mais uma vírgula aqui, porque aqui já tem vírgula, tá? Então, fica 30 dividido por 6. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 6 para chegar próximo de 30? Eu posso fazer isso por 5. 5 vezes 6 dá 30. 30 menos 30 não sobra nada. A resposta exata, 0,25. Então, fica 0,25 de hora. Tá bom? 15 por 60 também é chamado, gente, caso tenha aluno que sabe disso, tá? Ou também 15 por 60 é chamado de 1/4 de hora, tá bom? Vai gravando aí, tá? A gente vai ficar, para nós ficarmos familiarizados, tá? Eu posso usar o 0,25 na minha conta ou eu posso usar o 1/4 de hora, tá bom? Professor, como é que você encontrou isso? Gente, eu tenho 15 dividido por 60. Eu posso simplificar, não vou dividir. Isso aqui que nós fizemos aqui foi uma divisão. Isso que eu vou fazer aqui é uma simplificação, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em cima e embaixo por um número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. 15 eu vou dividir por 15, que vai dar 1. 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 também, que tem que ser 15. Se eu escolher o número de cima, tem que ser o mesmo número de baixo. Então, 15 dividido por 15 vai dar 1. 60 dividido por 15 dá 4. Então, eu tenho aqui uma simplificação de 1/4 de hora. Se você fizer essa divisão, 1 dividido por 4 vai dar 0,25, tá bom? Que é a mesma coisa que esse outro aqui. Então, qualquer um dos dois você pode escolher, tá bom? Vamos lá. A potência. A potência. Ele disse que a potência vale 2.200 watts. Presta atenção. Ele disse que a potência, está aqui, ó, a potência vale 2.200 watts. E eu já percebi, tá? Eu já percebi que não tem a letra K na frente do W. Letra K é o quilo, tá? O que eu vou fazer? Vamos ajustar isso aqui. Eu vou repetir o 2.200, vou adicionar 10 elevado a menos 3 kW. Pronto, agora já está ajustado, já está correto, já está no padrão para utilizarmos. Tudo bem? Não vamos esquecer um detalhe. Ele disse que é para fazer esse cálculo em 15 dias de funcionamento. Então, o N aqui vale 20 dias, tá bom? Não vai perder aí o raciocínio. Vamos fazer o cálculo agora. Consumo vai ser igual potência, tempo de uso do equipamento e número de dias que você usou. Consumo vai ser igual. A potência vale 2.200 vezes 10 elevado a menos 3. O tempo, eu posso usar esse 0,25 ou 1/4 de hora. Qualquer um dos dois vai dar certo, tá bom, gente? Qualquer um dos dois vai dar certo. Eu vou usar aqui o 1/4 de hora, tá? Depois, quando você for treinar em casa mais tarde, tá? Tente usar o 0,25, tá bom? Que vai dar tudo certo também. Você vai reparar que é a mesma resposta. Aí você multiplica o 0,25 por 2.200. Vai dar a mesma resposta, tá bom? Aí eu vou multiplicar pelo número de dias. Quanto vale o número de dias? 20. Tá bom? Então fica consumo igual. E vou pegar 2.200, multiplicar por 1 e multiplicar por 20. E o 4 vai ficar dividido embaixo. Tá? Ficaria assim, ó. Vamos lá. Tudo com calma. Um depois do outro, mas eu tenho que multiplicar tudo, tá bom? Vamos lá.
Vamos começar fazendo 2.200 vezes 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Dá a mesma resposta. Todo número multiplicado por 1, a resposta é ele mesmo, tá? Agora, eu vou pegar esse 2.200 e multiplicar por 20, né? 20? Vamos lá. Esquece aqui dos zeros. Depois a gente lembra deles. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Agora, vamos lembrar dos zeros, tá bom? Vamos lembrar aqui dos zeros. Que foi só momentâneo, tá? O número de cima tem 2 zeros. O número de baixo tem 1 zero. No total, são 3 zeros, tá? 3 zeros. Então, a resposta dá 44.000. E a gente vai colocar aqui. 44.000 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 4. Vamos fazer a divisão agora por 4, tá bom? Vou apagar isso aqui para dar tudo certo. Presta atenção. 44.000 dividido por 4. Aqui. Coloca só o 4 aqui. 4 pode ser dividido por 4? Pode. Que número multiplicou 4 para dar 4? 1. 1 vezes 4? 4. 4 menos 4? Nada. Baixa o outro 4 aqui. Está aqui. 4 dividido por 4. Tá? Que número multiplica o 4 para dar 4? 1 de novo. 1 vezes 4? 4. Subtraindo 4 de 4, 0. Acabou. Tem algum número para baixar? Não. Tem só o 0. Mas não vai contar. Então, eu vou pegar esses zeros que sobraram e vou trazer para cá. Fica 1, 2, 3. 11.000 é a resposta. Então, a gente vai colocar aqui. Consumo é igual a 11.000 vezes 10 a menos 3. 11.000 vezes 10 a menos 3 é um número científico, mas é melhor nós transformarmos isso para o número cotidiano, fica mais fácil a sua leitura e seu entendimento. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai repetir aqui o 11.000 vezes 10 elevado a menos 3. Presta atenção que o expoente é negativo. Significa dizer que esse número aqui tem vírgula, tá? Presta atenção também que é o número 3. E a gente vai andar 3 casas, 3 números para o lado esquerdo, começando sempre do final do número. 1, 2, 3. Bem aqui vai entrar a vírgula. Tá bom? Como é que ficaria a nossa resposta? Ela ficaria 11,000. Mas eu já falei para você que depois da vírgula, se o zero estiver sozinho, ele não tem valor. Então, a resposta aqui é 11. Não é 11,00, é 11. Bora lá. Então, fica a resposta 11 kWh. Essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer agora a questão de número 12. Presta atenção, a questão não é difícil, ela é fácil. Basta entender o que o autor está pedindo. Vamos embora. Cada conta de energia elétrica apresenta uma série de informações. Dentre elas, um histórico de consumo dos últimos 12 meses, como o da figura mostrada aqui um pouquinho abaixo do lado. Está aqui histórico de consumo em kWh ou kWh, março 200 kWh, fevereiro 210 kWh, janeiro 210 kWh, dezembro 220 kWh e novembro 210 kWh. Tem mais outras informações, mas é só citando um exemplo, tá bom? Isso aqui é o consumo da residência, tá? Em cada mês, quanto foi consumido de energia elétrica por esta família. Vamos lá. Supondo que o preço do kWh tenha sido de 40 centavos ao longo desse período, pode-se afirmar que a maior diferença entre 2 meses quaisquer em reais foi...
Vamos embora, bora entender aqui a questão. Ele diz para você o seguinte, está aqui o histórico, tá bom? Dos últimos 12 meses. Ele fala para você também que o valor do quilowatt-hora é 40 centavos. Isso aqui é o valor que a empresa cobra pelo uso da eletricidade. Ele quer saber quanto é o custo com a maior diferença entre 2 meses quaisquer, não interessa o mês. Ele quer que tenha a maior diferença entre eles, ou seja, tem que ser o maior número subtraindo do menor número. Diferença de valores é assim. E se ele quer a maior diferença, eu tenho que pegar o mês mais caro e o mês mais barato e fazer a subtração entre eles, tá bom? Vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou calcular a diferença de consumo de um mês qualquer. Eu posso dizer assim, consumo 2 menos consumo 1. O maior valor subtraindo do menor valor. Aí eu vou ter a maior diferença. Vamos lá calcular isso? Então, vamos lá. Questão de número 12. Questão de número 12. Ele quer saber o custo para a maior diferença entre 2 meses quaisquer, qualquer mês. Então, vamos lá. Ele disse que o valor é 40 centavos. Eu não vou colocar 0,40, tá bom, gente? Vou colocar só 0,4, porque depois da vírgula o zero não tem valor, tá? E eu não quero que você faça confusão. Vou colocar só 0,4, tá? Não tem problema se colocar 0,40. Tem que saber manusear, tá? Vamos embora. O que ele diz para você? A maior diferença, né? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui a maior diferença entre esses meses. A diferença entre os consumos vai ser o consumo número 2 menos o consumo número 1. A diferença de consumo vai ser igual. Vamos lá olhar aqui a tabela. Gente, qual é o maior valor? O maior valor é o de setembro. O maior valor é de 390. E aonde está o menor valor? Pode ser qualquer mês. Eu tenho aqui o maio de 200 e também tenho o março. Eu vou colocar esse aqui. Tanto faz. Tem que ser o maior valor e o menor valor. Vamos fazer a subtração desses valores para encontrar a maior diferença. Esse aqui é o 390 menos o menor valor que deu 200. Qualquer mês. Diferença dos consumos vai ser igual. Bora fazer o cálculo aqui. Eu tenho 390 menos 200. 0 de 0 dá 0. Tiro nada de 9 dá 9. Tiro 2 de 3 dá 1. 190. Então, a diferença é 190 kWh. Mas ele não quer saber o quilowatt-hora, ele quer saber o custo. Então, o custo vai ser igual o consumo vezes o valor que a empresa cobra pelo uso da eletricidade. Custo vai ser igual. Quanto é que vai dar esse consumo aqui? Quanto foi que deu o consumo aqui? Ó, 190. 190 vezes o 40 centavos, 0,4. Bora fazer esse cálculo aqui. 190 vezes 0,4. Ficou muito feio. Vezes 0,4. Quanto vai dar isso aí? Gente, faz de conta que não tem a vírgula e faz de conta que não tem esse zero aqui, tá? Bora multiplicar 4 vezes 19, depois a gente coloca o zero. 4 vezes 9 dá 36. Vai 3. 1 vezes 4, 4. Com 3, 7. Gente, agora a gente vai colocar o zero de volta. Aqui em cima tem um zero. A gente não conta com o número que tem vírgula. Quem tem vírgula, tem vírgula. Não tem negócio de zero, tem vírgula. Então, 190 tem um zero, a gente coloca de volta. Porque a gente não usou ele. Fica 760. Agora pensa comigo. Quantos números tem depois da vírgula?
eu tenho apenas um número depois da vírgula. E eu vou colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, eu tenho dois números depois da vírgula e isso está errado. É apenas um número depois da vírgula, então coloque a vírgula de maneira correta. Então, eu vou colocar a vírgula bem aqui, ó. Aí eu tenho apenas um número depois da vírgula, que é o zero. Fica 76,0. Isso aqui para nós, gente, é o próprio 76. Não tem essa história de 76,0. É 76. Como é que vai dar a resposta? Custo vai ser igual a 76 reais. Não esquece que custo é dinheiro, é quanto custa, quanto vai custar o valor. Bora ver se tem essa resposta. Aqui, letra A, R$ 76 reais. Gente, vamos lá. Agora nós vamos fazer a atividade 03, potência e gráfico, tá bom? A primeira questão eu vou deixar para você fazer lá com calma. Eu vou pegar logo a segunda, porque tem um número que tem vírgula, e pode ser que você tenha uma dificuldade de trabalhar com a vírgula. Aí eu vou fazer essa segunda e você depois faz lá a primeira, tá bom? Não tem problema não. É a atividade 03, potência e gráfico. A questão ela fala assim para você. Um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 2,5 ampere na DDP de 20 volts. Determine a potência elétrica fornecida pelo condutor. Bora! Ele forneceu para nós aqui a corrente elétrica, representada pela letra I, presta atenção. Forneceu também o 20 volts, que é a nossa letra U, que é a tensão elétrica, também chamada de DDP, ou diferença de potencial. Qualquer um dos três nomes está certo. O que ele está pedindo? Ele pede determine a potência. Potência para nós é simbolizada pela letra P maiúscula de potência, tá bom? Vamos calcular aqui. Questão de número 2. Segunda questão da atividade 3. Ele pede para calcular, para determinar a potência do equipamento. Tá? Então, potência para nós é I vezes U. Potência é a intensidade de corrente elétrica vezes a DDP, ou tensão elétrica. Potência vai ser igual. A corrente vale 2,5 ampere. A DDP vale 20 volts. Vamos fazer a multiplicação aqui. Eu tenho 2,5 vezes 20. Tá bom? Faz de conta que não tem o zero e faz de conta que não tem a vírgula. 2 vezes 5 dá 10. Fica 0 e sobe 1. 2 vezes 2 dá 4. Com 1, 5. Tá bom? Agora, bora lembrar do zero. Tá? Tem um zero aqui embaixo e a gente vai contar com ele. Tem um zero aqui embaixo e a gente vai baixar ele aqui para a resposta. A resposta dá 500. Mas pensa comigo. Quantos números tem depois da vírgula? Tem apenas um número depois da vírgula. Aqui embaixo você tem que colocar a vírgula de volta no número, na resposta. Só pode ter um número depois da vírgula. Então, vou colocar a vírgula bem aqui, ó, que eu só tenho um número depois dela. Gente, resposta 50,0. Mas não existe essa história de 50,0. Isso aqui é 50. E é 50 que nós vamos colocar aqui. Potência vai ser igual a 50 watt ou 50 watt. Tudo bem? É isso.